do nosso plano de ensino. Ok, pessoal, vamos lá. Então, a gente está hoje no nosso terceiro encontro e, basicamente, a nossa aula hoje ela vai tocar num assunto de fundamental importância. Vocês vão gostar, tá? Eu já vou projetar aqui um pouco a tela. Logo após essa aula, eu vou postar, vocês já podem ver, eu estou gravando a aula. Como são agora 7h20, vou tentar, talvez, trabalhar 30 minutos de teoria, acho que é o suficiente, com um pouco mais, talvez. Mas é importante que vocês consigam entender esse nosso primeiro percurso do nosso curso. A gente passou por um processo agora recente, vocês passaram por um processo de uma avaliação, que ela tem mais um propósito diagnóstico. Somente 3 alunos pediram a proficiência, 2 não foram aceitos, não foi acatado o pedido. Então, somente um aluno de vocês, não sei se é aluno de vocês, depois eu vejo qual é o nome, que está apto a pegar a proficiência. Então, esse aluno, a nota dele vai valer para a proficiência. Se ele tirar mais de 6, ele estará liberado da minha disciplina. Os outros, a nota vai ser gerada e eu vou guardar como um bônus, para que vocês depois tenham isso como um crédito nas minhas aulas. E na prova de vocês, eu coloquei algumas situações mais voltadas para a questão da escrita. E quando a gente trabalha a escrita, a gente trabalha praticamente 2 elementos fundamentais. O primeiro elemento é a leitura e a compreensão. Na verdade, é compreender e interpretar o texto. E eu não pedi muito para escreverem no texto por enquanto, mas vai vir tarefa mais à frente em que vocês vão ter que gerar a escrita. Bem, o que a gente já trabalhou no nosso encontro anterior? A gente entendeu que nós, como seres humanos, nós somos dotados de linguagem. Isso foi a nossa mensagem passada. Quer dizer, nós temos uma capacidade muito grande de comunicação. Nós fomos feitos para a comunicação. Isso foi o que falou a mensagem. E essa comunicação se dá pelo uso da linguagem, pela capacidade que nós temos de trabalhar a linguagem em suas várias funções. Então, a gente percebeu que a linguagem ela tem várias modalidades de linguagem. E a gente vai incorporando aquilo, e vai aprendendo, e vai desenvolvendo, e com isso vamos nos comunicando. Só que essa linguagem ela precisa ser materializada. Essa linguagem ela precisa assumir corpo no processo da comunicação. E quem é que materializa a linguagem? Quem é que dá corpo à linguagem? É o texto. Então, veja, eu me comunico com o mundo utilizando a linguagem por meio de textos. Então, essa é a sequência. A comunicação, ela só ocorre porque nós temos uma linguagem que nos leva até o outro, e a forma de chegarmos até o outro é pelo texto. Mas aí eu quero quebrar algumas concepções de texto de vocês, que vocês têm. Primeira ideia, texto não é só letra, não. Não é só palavra, não. Isso aqui é um texto. Eu falo assim, pessoal, vocês estão me entendendo? Isso aqui é um texto. Tá? No computador tem uma mãozinha aí nesse programa. Se alguém apertar a mãozinha, vai clicar aqui um som no meu ouvido e vai aparecer a mãozinha lá. Isso é um texto. Por quê? Porque é um meio, um formato de dizer, olha, eu quero uma comunicação. Alguém parece que até levantou a mãozinha aí. Mas vai esperar um pouquinho até eu terminar o conteúdo. Ou seja, na verdade, eu tenho que entender que eu estou cercado de textos. Quando eu escrevo, eu uso o texto escrito. Quando eu falo,
eu uso o texto oral. Quando eu gesticulo, eu uso o texto gestual. Quando eu desenho, eu uso o texto de desenho. Quando eu uso um ícone, eu uso um texto de um ícone. Você, por exemplo, você pega seu carro e vai lá para Samambaia. E você está saindo de algum ponto da região norte de Sobradinho para lá para a região de Samambaia. Você nunca foi a Samambaia. Você nunca foi, por exemplo. Mas você vai ver placas. Tá? Se você não souber ler o código, as letrinhas, você vai se perder. Então as placas estão lá. Aí vai, de repente, você vai passar por um radar. Por um radar. Ok. Só que a placa que está no radar, por exemplo, não tem letras. Tem apenas um radar, indicando que ali tem um radar. Então você vai ver qual é a velocidade daquele radar, vai passar naquele radar. De repente, lá na frente, você não tem mais radar, tem uma faixa no chão e tem uma placa indicando que você tem que parar naquela faixa. Então, todo esse processo, a placa que indica Samambaia, a figura do radar, ou então aquelas listas no chão, também são tipos de texto. Então, entendam o texto como toda e qualquer estrutura que materializa a linguagem. Então, a vestimenta é um texto, o olhar é um texto, o silêncio é um texto, o tapinha, às vezes, você dá na sua criancinha, um bebezinho, claro que não pode, não deve, né? Mas se precisar dar um tapinha, também é um texto. Tá? O beliscão que você dá também é um texto. Tá? Então, texto é toda e qualquer estrutura que me serve para chegar para concretizar a comunicação. Agora, por que a gente chama de gêneros textuais? Porque, na verdade, existem textos que é como se fossem gêneros. Então, por exemplo, se eu pegar um gênero na literatura chamado de gênero literário, então todos os textos que têm a ver com a literatura, eu chamo de gênero literário. Se eu pegar o gênero jornalístico, todos os textos ligados ao gênero jornalístico, como notícia, reportagem, entrevista, propaganda, tudo que for jornalismo eu coloco dentro desse gênero. Só que os gêneros são comuns. Então a gente vai partir desse primeiro ponto. Primeira premissa que a gente tem que caminhar é nessa aqui. Dizem os antigos que quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. O que isso quer dizer? Pessoas que não têm norte, pessoas que não têm oriente, pessoas que não sabem para onde vão, qualquer caminho serve. Ele não sabe para onde vai mesmo. Vai para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, ele não sabe onde é que ela quer ir. Então, qualquer caminho leva. Isso na escrita é a mesma lógica. Quem não sabe para que escrever, aí eu falo um texto escrito, nenhum texto serve. Porque não sabe para que escrever, não sabe por que escrever, então precisa de texto. Então, a premissa é, eu preciso primeiramente saber o que eu quero dizer, para a partir daí eu saber qual é o tipo de texto que eu vou utilizar. Então, quando eu, por exemplo, quero falar com alguém, quero mandar uma informação para alguém, tá? Eu tenho várias maneiras. Eu posso escrever alguma coisa e mandar para aquela pessoa. Eu posso fazer uma ligação e falar com aquela pessoa. Tá? Eu posso fazer algumas carinhas e mandar e informar para essa pessoa. Então, se eu sei o que eu quero dizer, então eu agora vou definir qual é o tipo de texto que melhor leva àquela comunicação. Às vezes, se o olhar é o mais forte, eu vou usar o olhar. Às vezes, se o tocar é o mais forte, eu vou usar o tocar. Às vezes, se o falar é o mais apropriado, eu vou usar o falar. Às vezes, se o escrever é o mais interessante, eu vou usar o escrever. Então, eu preciso saber o que eu vou dizer para daí eu saber qual é o tipo de texto que eu vou utilizar. Uma regrinha básica no serviço público. Antes de você fazer qualquer documento, você precisa saber para
quem esse documento vai? É para o seu chefe? É para o seu subordinado? É para órgão fora? É para órgão dentro? Então, a partir dessa noção de saber quem é o destinatário, você sabe como construir o seu texto. Primeira premissa. Segunda questão importante aqui. Tudo que está aí é texto. Tudo que está aí é texto. Mas, professor, afinal, o que é texto? É tudo isso aqui. Então, por exemplo, se você olhar para mim e perguntar, professor, mas a minha ideia de texto é tão somente o texto escrito. Ou seja, tem palavra aqui, ó. O que é que tem capa, mas não é super-homem, tem folha, mas não é árvore, tem orelha, mas não é gente, é surdo, mas conta tudo. Ó, para mim texto é isso aqui. Segundo alguém pode falar, para mim texto é isso, quando tem palavras. Mas para aí, será que esse cheque aqui não é texto, não? Esse cheque aqui é texto. Por quê? Porque se você chegar, por exemplo, com um bilhete, um monte de palavrinhas, lá no gerente, fala, gerente, me pague, me dê R$ 100. E você apresentar, por exemplo, um papelzinho cheio de dinheiro, de informações, quero R$ 100, ele não vai te pagar. Mas se você chegar com esse cheque bem aqui, lá no caixa, e falar, eu quero R$ 100, ele vai te dar. Por quê? Porque esse texto aqui é a maneira que ele entende da comunicação. Porque, por exemplo, você vai entrar em algum lugar, ou amanhã você está num shopping, e você quer ir para um lugar. E, de repente, lá na sua frente, aparece essa placa bem aqui, bem na sua frente, em algum lugar. Aí você pergunta, ué, você é homem, por exemplo. Você é homem. Vamos imaginar que tem essa placa aqui. Tá? Do jeito que está. Você é homem. Você vai entrar nesse lugar? Não. Você não vai entrar. Por quê? Porque pela compreensão que dá, é que esse lugar onde tem essa placa só quer dizer que lá é lugar de mulher. Tá? Lugar de mulher. Agora, se de repente a placa viesse com esse corte aqui, ó, bem no meio aqui, aí sim você podia entrar, porque esse corte quer dizer, não é para mulher entrar. Perceberam? Veja que, portanto, olha, aqui no. Esse aqui é o. Esse aqui é o Chave ou é o Chapolin? Não sei esse cara aqui, quem é aqui. Chapolin. Então, é o Chapolin. Aqui, por exemplo, aqui, ó, Chapolin. Tá? Eu tenho palavras, e está aqui nas palavras aqui, por exemplo, erros de português, destruindo possíveis relacionamentos desde sempre, e tenho ele aqui, ó, sentado aqui. Então, o que acontece? Eu tenho aqui duas formas de comunicação, tanto a imagem quanto a letra. Então, a gente está caminhando, por exemplo, para um tipo de texto em que eu trabalho com a imagem e com a letra. Esse tipo de texto nós chamamos de texto multimodal. Essa multimodalidade quer dizer, é quando eu tenho, por exemplo, numa placa, eu tenho uma imagem e tenho um texto. Eu recebo, às vezes, uma propaganda que vi uma imagem e um texto. Isso tudo é o que está caminhando. Então, você precisa entender os variados tipos de textos para você, a partir daí, saber como se comunicar com o mundo. Tudo bem? Por enquanto? Tá? Até aqui, eu pergunto, está claro? Está claro? Tá? Vocês podem dar um okzinho aqui para eu ver? Claríssimo, professor. Ok. Muito bem. Cadê as mensagens? Perfeitamente. Ok, vamos sempre me falando aí para eu ficar atento de que vocês estão compreendendo. Qualquer coisinha depois, tá? Não sei se alguém levantou a mãozinha, mas só vou abrir a mão, falar para alguém depois de terminar a exposição. Mas por enquanto ninguém. Muito bem. Agora vejam, tá? Ok, entendemos a questão do texto. Está claro para nós aqui. Aí, como eu falei em gêneros textuais, eu vou pegar apenas três conceitos para você entender direitinho. O que são gêneros textuais, ou que são textos? Primeiramente,
são organizações linguísticas. Então, a primeira ideia é, toda vez que eu construo um texto, faço uma frase como vocês fizeram, respondo uma questão como vocês responderam, eu tenho um código linguístico, signos, palavras. Então, a primeira questão que eu tenho que entender, o texto, ele gira em torno dessa organização linguística. Mas também, eu tenho que entender que o texto são situações comunicativas. Então, eu organizo as palavras para eu trabalhar essa comunicação em sociedade. E, por fim, essa organização, ela tem uma finalidade. Então, a primeira ideia que a gente tem que entender, todo texto tem uma finalidade. Por que o jornalista escreve uma matéria? Tem uma finalidade. Por que o poeta escreve um poema? Tem uma finalidade. Por que o médico escreve uma receita? Tem uma finalidade. Por que o indústria farmacêutica escreve uma bula? Tem uma finalidade. Ou seja, todo e qualquer texto só existe porque tem uma finalidade. A linguagem nossa é intencional. Eu utilizo com alguma finalidade. Tá? Agora vejam, se eu entendo tudo isso, agora eu começo a perceber o seguinte, toda a nossa comunicação se dá pelo texto. Então, qual é a primeira compreensão sua? Professor, quer dizer que tudo que eu faço é textual? É. O seu silêncio é um texto, o seu grito é um texto, a sua careta é um texto, o seu passar na mão no cabelo é um texto, a sua vestimenta é um texto, tá? Os seus gestos são textos. Perceberam? Tudo é texto. Então é isso que vocês têm que compreender. Tá? Claro que nós vamos lidar mais com o texto escrito, mas compreendam que essa multiplicidade de textos nos cerca. Segunda questão, todo texto tem uma função. Então, imagine você, eu quero dar os parabéns para o meu filhinho de 2 anos, mas ele não sabe ler. Então, não adianta você escrever para ele, por exemplo, parabéns. Ele não sabe ler. Mas se você fizer alguma carinha, alguma coisinha que ele possa estar visualmente, ele vai entender que é um parabéns. Tá? O meu filho está chorando muito, eu preciso dar um presente para ele. Tá? Dar um presente para ele. Bom, então é o seguinte, eu vou escrever uma carta para ele e dizer para ele que eu vou colocar R$ 10 na conta para ele gastar. Se ele não sabe ler, esse texto não tem qualquer finalidade. Quando você colocar R$ 10 na mão do menino lá no shopping, ele sabe que ali é para ele gastar, comprar alguma coisinha. Daí a gente tem que entender. Um mesmo texto, ele pode ser usado em diferentes situações. Pode, entendeu? Então é isso que eu quero que vocês entendam por enquanto aqui. Por exemplo, eu não sei se vocês já receberam carta ou já escreveram carta. Carta era muito comum antigamente. Carta era quantas situações interessantes a carta já manifestou, quantos casamentos a carta já fortaleceu ou destruiu, quantas mensagens boas a carta já levou e também ruins, quantas saudades a carta já suprimiu e também lembranças. Então, antigamente, escrever carta era uma coisa tão boa. Não sei se vocês têm esse hábito, vocês têm ainda aquela caixinha de sapato onde guardavam as cartas bonitinhas, se vocês ainda têm ainda um baúzinho para guardar as suas cartas. Não sei se você tem isso aqui. Se você tiver, anota no cantinho, que daqui a pouquinho eu vou abrir uma rodada de perguntas. Eu queria que você falasse a sua experiência com a carta. Alguma experiência boa? Você já foi pedido em casamento por uma carta?
Você já desmanchou um relacionamento por causa de uma carta? Já criou uma confusão por causa de uma carta? Você já deu uma boa notícia por meio de uma carta? Então a carta está no nosso imaginário. A gente vive no mundo hoje dos nossos filhos. Acho que eles nem sabem o que são os correios. Acho que eles não têm nem noção do que são os correios. Tá? Então, cartas para ele é como se fosse uma coisa do século XV. Se você mostrar para o seu filho, por exemplo, até que eu tinha aqui, não sei se eu acho que não vou achar não, tá? Se você mostrar para ele, por exemplo, um envelope, tá? Com aquele verde e amarelo, né? Tá? Se você mostrar para eles um envelope desse aí, eles não vão saber para que servir aquele envelope. Aero brasileiro, não vão saber, porque é outra geração. Mas a mesma coisa que a carta fazia, o bilhete também faz. Às vezes, quem já mandou um bilhete na escola, manifestando um amor por um menino, por uma menina? Quem já não recebeu um bilhete, às vezes inesperado? Tá? O bilhete também tem essa maneira de chegar até as pessoas. É o mesmo gênero textual de mandar mensagem. A carta, depois do bilhete. Não quer dizer que o bilhete chegou, a carta acabou. Não, a carta continua, o bilhete também continua. Só que o bilhete, ninguém usa muito o bilhete. Eu não sei se usa o bilhete. Às vezes as pessoas usam o bilhete para não esquecer. Aí põe na geladeira o bilhete lá. Hoje eu preciso tirar a carne do congelador. Aí põe lá o bilhete. Pá, porque se não colocar, esquece. Eu preciso avisar a mamãe de que eu vou chegar mais tarde. Deixa um bilhetinho na porta avisando a mamãe que vai chegar mais tarde. É um bilhete. Tem a mesma função de uma carta. A gente teve aqui em Brasília um governador chamado José Alberto Arruda, que muitas coisas ocorriam por causa do bilhete. Ele era mestre em governar por meio de bilhetes. Uma vez, ele me mandou um bilhete para mim, eu fui buscar um computador lá na Terra, na Codeplan, para dar para um professor. Por causa de um bilhete, cheguei lá, Codeplan, peguei o computador e dei para o professor. Então, o bilhete tem essa função. O que o e-mail faz? O e-mail faz a mesma coisa que fazia a carta que fazia o bilhete. Ou que faz a carta que faz o bilhete. Então, o e-mail é uma correspondência. É uma correspondência o e-mail. Então, se você colocar gênero correspondência, carta, bilhete, e-mail, é a mesma coisa. Só que em alguns setores, o e-mail também já é um documento. Então, além de uma correspondência, também já é um documento. E essas mensagens de WhatsApp, de Messenger, de Telegram, é a mesma coisa, é uma correspondência. Então, quando você manda um coraçãozinho, uma carinha, um oi, um alô, um bom dia, é uma carta, é uma mensagem, uma carta, um bilhete ou um e-mail em forma de mensagens rápidas, uma frase. Então, percebam que a gente está só mudando, incrementando. Mas a carta continua com seu charme, a carta continua com as suas imaginações. Eu agora quero ouvir de vocês quem tem alguma história bem legal para contar, ou em razão de uma carta, de um bilhete, de um e-mail, ou de uma mensagem de WhatsApp, ou outra mensagem. Quem quer falar, tá, libera a mensagem. Pode falar. Professor, Nara. no meu tempo de ensino médio, principalmente, a gente conversava muito na sala por bilhete, assim, pra... Achava que era escondido, mas não era. Mas eu conversava, principalmente o pessoal do fundão, assim, conversava muito por bilhete. Eu peguei muito bilhete de aluno, viu? Professor, até hoje a minha mãe manda cartão de Natal, de aniversário, Dia das Mães, para a gente, né? A família, tudo em correspondência, em carta, com bilhete, com selo, tudo
Que Ela não manda, ela legal. tem celular e tudo, mas ela não manda pelo celular. Ela faz questão de escrever do próprio punho, sabe? Vai até o correio, despacha, tudo Que, direitinho. que E é muito barato. emocionante. É É emocionante. muito 10, Janaína. Muito legal. Parabéns para sua mãe. Muito legal. E mais? É. Professor, eu tenho também na minha escola de ensino médio, né? A minha professora, ela criou um correio, ela deu o nome, um correio mágico, né? Aí, então, todo mundo teve que fazer o seu correiozinho e colocar, tipo um varalzinho, né? E tinha vários, né? Aí todo mundo escrevia para a professora, os alunos, entre os alunos, entre os colegas, né? E ficava naquela farra e a gente deixava de segunda a sexta-feira sem tirar, só para ver que, meu correio tá cheio, né? Para tirar as cartas. Aí todo mundo ficava curioso, querendo ler o que tinha, né? E a gente conseguia, pegar as cartas dos outros colegas e ver o que estava escrito e ficava naquilo. E também tem outra história que meus pais moram na zona rural, né? E eu também cheguei a morar na zona rural até os 15 anos. E a minha irmã aqui em Brasília mandava carta lá para os meus pais, né? E a gente tinha que ler as cartas, né? E depois ler para minha avó, ler para as pessoas que mandavam ali, fulano escreveu, o que ela mandou dizer? Então aí a gente tinha que ler várias vezes para várias pessoas. E tem outra também, que essa é a mais recente, né? Deve ter uns 3 anos, mais ou menos. Eu, de férias, vou lá para passar as férias com meus pais na Bahia, e ao chegar lá, minha mãe falou que tinha um negócio para mim. Aí eu falei, ué, o quê? Ela disse, não. Aí vem ela, não é para você ler esse bilhete para mim. Ah, Aí eu falei, ué, mas eu achava que ela tinha recebido o bilhete naquele momento ali, né? Quando eu olho, abro o bilhete, olho a data do bilhete, já estava bem antigo. Eu falei, mãe, mas esse bilhete aqui é antigo. Você não pediu para alguém, porque minha mãe não sabe ler, né? Você não pediu para alguém aqui do local ler? Ela disse, eu não pedi porque eu não confio nas pessoas e não sei o que está escrito e vai que é alguma coisa séria e as pessoas saem ó, contando. que, Então eu estava esperando alguém, tipo você, que eu fiquei sabendo que você ia vir para aqui, eu guardei o bilhete para você ler para mim. Aí então eu ficava lendo o bilhete e ao mesmo tempo sorrindo. Quando o senhor começou a falar de bilhete, eu aqui estava morrendo de rir, veio na mente essa história do bilhete da minha mãe. Disse, caramba, olha só as que coisas. legal. Legal, né? Que bom. Então é isso. Quem tem uma historinha de carta aí? Quem já terminou o namoro por causa de uma carta? Alguém aqui? Cadê o pessoal? Vamos falar? Carta não, professor, mas do WhatsApp já, né? O WhatsApp já é. WhatsApp já, sim. Ah, Dá, garoto. dá, aquele, dá aquela mesma sensação no gelzinho no coração. Não, agora com essa de terminar com carta corrida de derrubando que seguir. Pois é. É esse negócio de carta. Até Quem um tem... dia desse também, um dia desse não, faz alguns anos. Foi em 2013, eu comecei um namoro, eu cheguei a morar no Nordeste, né? E aí lá a gente trocava cartas e tudo, todo mês, quando completava até meses, quando completava um mês, eu recebia carta, eu entregava carta. Então era assim, até foram 4 anos desse jeito. Então foi até bom. Cara, a carta Entregando. ajudou. Era cartas, assim, quando completava ano, que era mais carta, a carta era bem mais longa, sabe? E era no envelope e tudo. Não, e tinha gente, Carol, que fazia a carta, ainda colocava o perfume na carta para ir junto, que chegava, né? A pessoa às vezes colocava a marca do batom, beijava a carta e chegava para a Verdade. marca do batom e fazia um desenho. Aí você ficava Perfume. E aquelas Ai, balinhas, professor, professor. mandava também aquelas frases um papelzinho com as frases de balinhas, né? Para os na carta. Malu, pode Professor, falar. É. eu ainda tenho uma coleção de papel de cartas. Sou Olha que legal. apaixonada por aquele papel de cartas. Hoje até é difícil de encontrar nas livrarias,
nos papéis. Eu tenho 5 pastas cheias de papel de cartas surtidos. Muito bonito, é a minha coleção. E aí, até 2015, eu tinha uma mania de escrever cartas, principalmente assim, tempo de Natal, eu mandava os cartãozinhos para as amigas. Mas eu levei o maior fora de 6 pessoas. Brigaram comigo, falou que isso está fora de moda, que era para mandar agora o WhatsApp, né? Mandar o Facebook. Eu fiquei muito triste por isso, mas eu ainda tenho vontade de escrever aquelas cartinhas e mandar para as pessoas, principalmente os cartãozinhos de Natal, que eu acho o máximo. E aí, 2017, eu mandei uma cartinha para o Rio de Janeiro, para uma amiga antiga, mandei uma cartinha para ela. Só que ela tinha se mudado, quem recebeu foi uma senhora uma nova moradora que está morando lá. E por uma coincidência, o nome dela era bem parecido, só mudava o sobrenome. Então ela chegou a abrir a carta sem prestar atenção. E ela ficou muito emocionada, só que ela resolveu escrever de volta porque ela disse que não lembrava quem era essa amiga. E aí eu recebi a cartinha de volta, aí eu terminei ligando para ela, e hoje a gente somos maior amiga. Que legal, olha, tá vendo aí? E aí, Cleide, como é que é a sua experiência aí, Cleide? Oi, professor. Eu estou com um probleminha aqui, minha internet está oscilando. Mas vocês estão me ouvindo? Bem, muito bem. Não, eu tenho ainda, antigo isso, bem antigo. Eu tenho uma coleção de papel de carta que, às vezes, eu fico olhando e falei, gente, o que será que eu vou fazer com isso? Mas está guardado. E é Deixa isso. lá. Legal. Você ia falar, Polly? Não, eu não sou muito dessa época, não. Professor, eu sou mais da época digital. Engraçado. Sheila falando aqui, né, Sheila? Quem vê meu pai, um homem bruto, sério, meio carrancudo, nem imagina o quanto ele é romântico e até meloso. Minha mãe guarda cartas onde ele se declarava para ela e tem até uma onde ele pede perdão pelos erros cometidos. É verdade, Sheila, tem tanta coisa. As cartas têm cada coisa muito legais, entendeu? Não ganhou uma carta, Renan? Mas, rapaz, é isso aí. Vamos fazer uma motivação aqui para de repente alguém mandar uma carta para o Renan, né? Não, professor, fez Vamos não. escrever. Mas professor, já mandei uma carta por correio pedindo desculpa, um ex-namorado dele. Beleza. Ok, pessoal, se deixar aqui, meu assunto vai render, porque a carta, gente, é uma coisa que eu adoro, porque carta ela mexe com o nosso imaginário. Muito bem, tá? Avançando aqui. A mesma coisa é na literatura. Na literatura. Então, assim como a gente tem, só na literatura, nós temos várias formas da gente se comunicar. Pelo poema, pelo romance, pelo conto, pela crônica. Então, o que é um gênero? É essa estrutura capaz de acoplar todas essas outras formas de falar. Embora também eu tenha um gênero poético, que na poesia eu tenho vários tipos de poesias, então, quando eu tenho essa ramificação, eu também crio gêneros. Mas hoje, por exemplo, é bom ler um poema, é bom ler um romance, é bom ler um conto, uma crônica, tá? E aí a gente percebe que, às vezes, a gente está perdendo muito dessa nossa capacidade imaginativa por a gente estar se distanciando do gênero literário. Eu quero até convidar vocês a voltar a ler um poema, pegar um romance. Essa literatura do romance, ela vem, às vezes, para te preencher um vazio ou um prazer que você quer ter. Então, eu recomendo, às vezes, um conto bem escrito, bem lido. Ele é muito interessante. Então, são gêneros que a gente pode, portanto, desenvolver. Olha uma coisa interessante aqui, olha um poema aqui. Esse poema foi escrito em 1543. Faça as contas aí. Mais de 500 e quantos anos aí, tá? Olha o que o poeta disse nesse poema. Olha, é um poema que já vai de 5 séculos. Mais de 5 séculos. Olha o que o cara escreveu lá nesse ano. É só ficar Menina dos olhos verdes. Por que não 10?
Continua? Eles verdes são. E tem um. E tem por. Tem que estar com o ponto aberto. E tem por uso. Vai comer, Usa. leva o Discord contigo, fica no celular. Usança? Quem tá com o microfone aberto aí? Tá embora, Emanuel. você vai estar fazendo aqui. Manuel? Continua. Não, então, continua lendo. Professor, só me explica o que é usança. Não, depois eu explico. Só quero que tire um áudio aí que está aparecendo em paralelo para só ouvir o seu áudio. Só o seu áudio. Vamos lá. Repete. Menina dos olhos verdes. Por que me não vedes? Por que Vedes. não vedes? Por que não me... Não, leia direitinho, depois eu leio para te ajudar. Não. Pode continuar. Vamos lá. Menina dos olhos verdes, por que não me vedes? Eles verdes são, e têm por usança na cor esperança, nas obras não. Vossa condição não é de olhos verdes, por que não me vedes? É interessante, né, professor? Fala. Vai, Manuel. Isso é um poema? A poesia, inclusive, o grande charme da poesia começa pela leitura. Por isso que é importante vocês se desafiarem a, de vez em quando, pegar um poema para ler. Porque a forma de ler já te dá uma chave para compreender o poema. Esse poema é assim, ó. Menina dos olhos verdes, por que me não vedes? Eles verdes são e têm por usança na cor esperança e nas obras não. Vossa condição não é de olhos verdes, por que me não vedes? O que esse poema quer dizer? Era assim, uma menina que tinha os olhos verdes, igual o meu, tá? Meus olhos também são verdes, viu? Vocês não estão vendo não, né? Estou até com 3 saúde aqui, viu? Os olhos verdes. Só que o que acontece? O poeta gostava dessa menina. Só que a menina, imagina você, de olhos verdes. Olha uma coisa interessante, um dado aqui histórico. Desde o século XVI, o verde já significava a cor esperança. Então, essa ideia da esperança, o verde esperança, não é de hoje não, tá? No século XVI já havia essa cultura. Usança é uso. E tem por uso na cor esperança e nas obras não. Só menina, você tem os olhos verdes, você carrega a esperança na cor dos seus olhos, mas você não me dá esperança. Quer dizer, nas obras você não mostra que você me dá esperança. Aí ele fica injuriado com a moça e fala: vossa condição não é de olhos verdes, porque me não vedes. Ou seja, menina, porque você não me vê, você deveria ser cega, não ter olhos verdes. Porque você está me enganando. Já que você tem olhos verdes, que é a cor da esperança, e você não me dá qualquer bolas, então que você fosse cega. Porque você não quer me ver. Olha o desabafo do poeta aí. Tá vendo? Então, só que ele diz isso de maneira muito elegante pela poesia. Então, a poesia é isso, é a forma da gente externar o que está lá dentro da gente. É um texto que eu acho que vocês deveriam cultivar, ler, buscar. Tá? Ler poema é muito difícil, professor. Mas é por isso que o poema, às vezes, ele exige uma cultura da leitura, mas você vai devagarzinho. Olha um outro poema aí. Eu queria que alguma moça lesse para nós esse poema, alguma menina aí lesse para nós esse poema, por favor. Com calma, mas lê com calma. Pode ler. Quem vai começar? Eu posso. Por favor. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito, que ele o lance o outro. De um outro galo que apanhe o grito antes e o lance a outro. E de outros galos, com que muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tenue,
se vá tecendo entre todos os galos. Quem leu foi a Thaís? Thaís, perfeito. Olha a outra ideia do João Cabral de Melo Neto, um poeta pernambucano. O poeta anterior foi o Camões. Camões é o nosso clássico da literatura portuguesa. Agora é o João Cabral de Melo Neto. O que ele fala aqui? Sobre a ideia do coletivo. Olha onde ele vai buscar o exemplo. Lá no poleiro, nos galos. Ele fala, um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem nos fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Ou seja, amanhã começa quando um galo canta, o outro canta, o outro canta, o outro canta. Aí você vai juntando o canto de um, do outro, do outro, do outro, do outro. Aí de manhã está aquela cantoria de galo, aquele grito de galo. É o que ele quer mostrar. A vida também é assim. Cada um depende. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Quer dar o seu grito, quer fazer o seu canto, tem que fazer isso para que no conjunto das nossas obras, no conjunto das nossas ações, nós possamos formar as manhãs. É uma ideia interessante. Quem está com o microfone aberto quer falar? Não, eu ia falar o que o senhor acabou de falar sobre o canto do galo sobre o poema. E é realmente desse jeito quem já morou no interior. E quando um galo canta, de repente o galo do vizinho começa a cantar, o do próximo vizinho começa a cantar. E em menos de poucos minutos, todos os galos já estão cantando. Então, tipo, ali junta um canto de todos os galos, né? Isso foi bem... E a gente que está dormindo tem que levantar, né? Porque quando começa o mundo cantar junto, aí todo mundo acorda, aí até as pessoas o dia amanheceu, então já é manhã. Olha, tá? Vamos ler esse poema agora aí? Não é um poema, não. Agora vamos ver se vocês dão conta. Eu queria que alguém lesse para nós isso aí. Tentasse ler para nós aí. Eu posso tentar. Tenta aí, por favor. Deixa eu dar uma passada de olho primeiro aqui, rapidão. Eu posso tentar? Pode. Ok. Às vezes eu acordo muito matemático, meio matemático. Deixo toda a abstração natural de lado e me ponho a pensar em números, como se fosse uma pessoa racional. Ixi, ali agora tá difícil. Eu não sei o que disso, 9 daquilo, 15 para as 11. 300 gramas de presunto, mas logo caio na real. E começo a fazer versos. Rindo. Aí o final não entendi. Olha, interessante aqui, Rafael e professor. O começo o que ele pegou? Ele pegou a matemática, juntou o código da matemática, são os números, com algumas letras. E aí ele fez uma mistura. Então, o Rafael e talvez todos conseguiram ler. Mas olha que inteligente aqui. É você entender que o nosso cérebro está pronto para ler. É só a gente seguir a lógica do cérebro. Então, matemático sensacional. Às vezes, eu acordo meio matemático. Deixo toda a abstração natural de lado e me ponho a pensar em números, como se fosse uma pessoa racional. São 7 disso, 9 daquilo, 15 para as 11, 300 gramas de presunto, mas logo caio na real e começo a fazer versos indo-arábicos. Perceberam? Então, olha um tipo de texto que a gente dá conta de ler. Então, hoje a gente tem que estar preparado para saber lidar com esses variados tipos de texto. O que vocês estão vendo aí na tela?
O senhor falou na última aula lá, a gente agora sabe. Agora já sabe, né? Exatamente. Pois é. Então vejam, portanto, como vocês já sabem aqui, eu vou passar agora aqui para... não, essa aqui é ela que vem, essa aqui é ela que vem, tá? Vou parar aqui, porque essa aqui é para pegar vocês depois. Essa aula aqui não vai poder aparecer agora, não. Porque está ficando muito grande, já são 40 minutos de aula, mas veja você, a ideia que eu quero que vocês compreendam é que nós estamos vivendo cercado por textos. Ou seja, nós estamos, portanto, vou parar bem aqui a apresentação, estamos, portanto, tomados por esse universo de textos. E aí eu mostrei para vocês nessa aula que todos esses textos, tá, eles se organizam e nos desafiam. Eu pergunto, vocês conseguiram entender direitinho o que eu quis passar? Está claro, por enquanto? Alguma dúvida? Professor, a aula do senhor é sempre bacana, sempre descontraída, assim, e dá para entender muito bem o que o senhor fala, a mensagem que o senhor quer passar, ao meu ponto de vista. Eu também estou gostando muito, professor. Eu nunca gostei muito de português, mas estou começando a gostar. Eu particularmente gosto muito das suas aulas, professor. Acho que é a melhor aula que eu assisto na semana, que eu venho até empolgada. Olha que é uma sexta-feira, a gente está cansado, está desgastado, mas é uma aula que eu gosto de assistir mesmo. Muito bom. Entendi. Eu também estou gostando bastante, o professor está bem divertida, né? Que a gente não vê nem o tempo passar, já é 8h13. Pois é. Alguém mais quer se manifestar? Alguma dúvida? Estou gostando muito, professor, das suas aulas. Parabéns. Muito bem. É muito bom, de uma forma dinâmica, é muito boa. Gostei. Ótimo. Eu vou parar de gravar agora, portanto, para dar aqui a vocês umas outras informações aqui. Tá? E depois eu vou postar, aí vocês